Boa noite a todos. O futuro governo israelense depende de um político russo que ganhou o papel de espião da KGB ou de líder soviético e até de gangster em programas de humor. Ele é Evet Lvovich Lieberman, que emigrou da Moldávia para Israel em 1978, aos 20 anos. Com o nome mudado para Avigdor, ele escalou o poder até se tornar ministro da Defesa, chanceler e ser grande amigo do premier Bibi Netanyahu. A amizade durou 22 anos até a ruptura que provocou novas eleições em 9 de abril e outra agora, 5 meses depois. Sem Avigdor, será muito difícil aos dois maiores partidos israelenses, o Likud e o Azul e Branco, formar um governo viável, com o mínimo de 61 das 120 cadeiras do parlamento. Ele deve ganhar 8 cadeiras, só atrás da lista Árabe Unida com 12 e que nunca participou de governo desde a independência em 1948. O que quer o ultranacionalista Avigdor Lieberman, líder do partido Israel Nossa Casa, o fiel da balança? Ele quer os religiosos fora da política. Para isso acontecer, na Terra Santa, será preciso um verdadeiro milagre. Aqui no estúdio estamos com o professor Samuel Felsberg, do Instituto de Relações Internacionais da USP, pesquisador da Universidade de Tel Aviv, especialista em conflitos internacionais e autor de Estados Unidos e Israel, uma aliança em questão. Boa noite, professor Felsberg. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu falei na introdução de que será necessário um milagre para os religiosos não participarem de um governo em Israel. Eu estou errado? Eu vou me atrever a discordar de você com todo o conhecimento que você tem, porque talvez seja mais uma questão de ousadia, cálculo político e o que eu chamaria de um componente de prostituição política, porque, em princípio, tudo é possível e depende do toma lá da cá do sistema político israelense. Não seria a primeira vez que os religiosos ficam fora do governo, isso já aconteceu, você tem toda a razão, é muito raro acontecer, mas quando aconteceu no passado não foi um milagre, foi o resultado das negociações entre os partidos. Então existem algumas formulações possíveis, considerando os resultados prévios, porque eu acho bom alertar para quem está nos assistindo, que nós estamos falando no dia seguinte às eleições, todas as apurações ainda estão em andamento e não há um resultado definitivo, e como a apuração está quase empatada entre os dois principais partidos e os que vêm depois dependem de quem vai liderar as negociações, então pode haver ainda uma mudança, uma reviravolta, mas não obrigatoriamente os religiosos e o partido Israel Nossa Casa do Lieberman são os únicos fiéis da balança. Você falaria da lista Árabe Unida, não? Não, a lista Árabe Unida provavelmente vai ser ou o principal partido de oposição, se a direita formar um governo, obviamente a lista Árabe Unida vai ficar na oposição, ou eles vão ser um apoiador de bastidor do governo de centro-esquerda, se esse governo for formado. Eles provavelmente não vão fazer parte da contagem das 61 cadeiras necessárias para formar o governo. Mas nós podemos ter alguma situação, alguma surpresa, por exemplo, se levarmos em conta que o Likud, com os religiosos, eventualmente consiga convencer os trabalhistas, ou o antigo Partido Trabalhista, que passou pela sua reformulação e se adaptou à necessidade dessa eleição, e com ofertas suficientes de pastas no governo. Eu imagino que, se oferecerem aos trabalhistas o Ministério da Defesa, Amir Peretz, o líder, já foi ministro da Defesa, finanças, educação e eventualmente mais alguma coisa relacionada com a área social, eles possam convencer
um partido da esquerda a se juntar ao Likud para formar um governo. Seria inédito, mas eu não descartaria. Você está falando de Lieberman, né? Amir Peretz. Amir Peretz, mas também numa coligação... Com Netanyahu. Com Netanyahu. Com Netanyahu. Com Netanyahu. Não, com azul e branco seria natural que a esquerda se unisse ao Partido Azul e Branco. Mas sem os religiosos. Porque... Sim, tem os religiosos, mas a esquerda sempre comungou com os partidos religiosos, desde que ambos estivessem satisfeitos com os benefícios oferecidos. Antes de começar o programa, nós estávamos lembrando que os religiosos derrubaram Isaac Rabin. Exatamente. Porque ele desacralizou um Shabat para receber aviões F-15 que chegaram atrasados a Israel. Exato, como se os aviões F-15 pudessem ter aterrissado no Mediterrâneo ou ido para o Egito para respeitar o Shabat. E depois, na minha vivência em Israel, eu vi os religiosos contra as descobertas arqueológicas, não queriam que retirassem ossos de seus túmulos. Eu os vi contra campo de futebol em Jerusalém, que achavam que ia romanizar a cidade. Né? E eu os vi jogando pedra no Shabat contra quem passava. Carros que entravam nos seus bairros. E eu também encontrei um grupo deles com Arafat. Eles iam pedir a Arafat o direito de rezar no Muro das Lamentações, porque para muitos Israel só pode existir depois que chegar o Messias. Mas aí você já está falando de uma minoria muito específica, extrema. Os Neturei Karta, que são a minoria Exato. Da minoria dos religiosos e que são usados aí como um estigma do extremismo religioso, do fundamentalismo religioso judaico, vamos chamar assim. Eu estou mais preocupado com os religiosos nacionalistas que têm propostas muito pragmáticas e concretas de anexação da Cisjordânia, de impedimento total das negociações com os palestinos, qualquer negociação que seja. Eu acho que eles são um problema mais atual quando se discute a formação de um governo, se nós olhamos para Israel do ponto de vista geopolítico. Os religiosos ortodoxos, eles são um problema social. Mas o problema deles, normalmente, o governo consegue resolver com benefícios. Se eles recebem as alocações que eles querem para as escolas, para as atividades que eles normalmente realizam no seu meio e com o seu grupo populacional, eles, em geral, aceitam essas condições e votam a favor do governo. Agora, tanto o Gantz quanto Netanyahu pensam quase igual com relação às colônias na Cisjordânia. O Netanyahu foi um pouco mais longe dessa vez, dizendo que as anexaria. O Gantz fala em reforçá-las. Então, para os religiosos que habitam as terras prometidas por Deus, né, isso faz muita diferença, quem estiver no poder? De novo, se nós estamos falando dos religiosos nacionalistas, o partido do Bennett e da Ayelet Shaked, por exemplo, faz toda a diferença, a importância é justamente essa, porque são eles os proponentes de anexação de grandes partes da Cisjordânia, especialmente aqueles territórios que ainda não estão habitados, a chamada Área C dos Acordos de Oslo. Então, isso impediria, obviamente, a criação de um Estado palestino independente. Para os religiosos ortodoxos, essa discussão é relativamente estéril, porque eles habitam de forma muito esparsa os territórios além da linha verde, e eu reforço, eles estão preocupados com questões socioeconômicas e com os recursos que eles podem obter do governo para suas atividades nessa área, educação e questões socioeconômicas. Agora, professor, nós falamos da colonização. Em relação à paz com os palestinos,
qual dos dois governos teria mais condições de retomar as conversas com Abbas, que estão paradas há bastante tempo já. Você está assumindo que Abbas tenha vontade e condições de retomar as conversas. Não estou assumindo porque sei, inclusive, que ele não é o único representante do povo palestino. Exatamente. Mas então, é a autoridade palestina, né? É ele que vai para a ONU. Né? Um dos grandes problemas que todos esses governos israelenses enfrentaram e provavelmente vão continuar enfrentando é o fato de que não adiantaria negociar e combinar com o Abbas enquanto ele não representa a população de Gaza, que está controlada, na melhor das hipóteses, pelo Hamas. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a questão dos autodenominados refugiados palestinos, que são a diáspora palestina, da qual uma parcela ínfima deveria ser considerada refugiados. Eles adquiriram o status de refugiados por uma questão política, mas eles também não vão ser representados por Mahmoud Abbas se as negociações incluírem uma cláusula que não inclui o retorno dos refugiados ao território israelense. Então eles vão se ver desrepresentados por aquele que supostamente deveria estar lutando por aquilo que eles veem como seus direitos. Então, Abbas está numa situação muito complicada, onde ele representa uma parcela que é relativamente pequena da população palestina, num território que é menor ainda, porque a maior parte da população palestina vive somente numa parcela da Cisjordânia, além da faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, numa parcela pequena do território, onde os israelenses controlam a maior parte da Cisjordânia. A ideia de indenizar os refugiados que brotou na época de Barak, né, das negociações que chegaram a 95% de contentamento para Yasser Arafat, essa ideia morreu, não existe mais? Essa ideia é a única ideia viável que poderia levar a uma negociação bem-sucedida. Nós estamos falando de uma proposta na qual os refugiados originais de 1948, que hoje são muito poucos, se estima que há em torno de 20 mil sobreviventes desses refugiados originais, receberiam um direito de retorno para reunião de famílias. Então, todos aqueles que têm familiares no território israelense, dentro da chamada linha verde, poderiam retornar, seriam indenizados também pelas propriedades que abandonaram ou que perderam, e todos os descendentes dos refugiados originais poderiam eventualmente ser compensados pelas perdas que tiveram e teriam o direito de se estabelecer num Estado palestino que criaria alguma coisa equivalente a uma lei do retorno para os refugiados palestinos, para as terras de um governo da autoridade palestina independente. Agora, essa é a fórmula viável, porque enquanto houver uma demanda pelo retorno, não pelo retorno, pelo direito de imigração dos descendentes dos refugiados para o que hoje é o Estado de Israel, isso é equivalente a anunciar a destruição do Estado de Israel como lar nacional judaico, e essa é, aliás, a proposta de movimentos como o BDS, que disfarçam essa ideia em torno de um movimento pela defesa dos interesses dos palestinos, mas que prega, na verdade, a destruição do Estado de Israel. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já a gente continua a conversar com o professor Feldberg, a quem eu gostaria de falar logo que voltarmos, sobre também os refugiados judeus dos países árabes, que numa época eram postos como equivalentes aos refugiados palestinos. Em termos de número, sem dúvida. Então, lembramos que você pode ver este programa na EBC Play em qualquer momento do dia. Até o próximo bloco. Estamos de volta ao estúdio com o professor Feldberg. Falamos sobre Israel e lembramos que você pode assistir
Este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Professor, deixamos no ar os refugiados judeus. Brevemente, eles não são mais uma contrapartida, ou são? Não são, porque os refugiados judeus, na verdade, não existem como refugiados, assim como os palestinos não deveriam continuar existindo. Temos que lembrar que na década de 1900, final da década de 1940, quando o Estado de Israel foi criado, uma população de em torno de 800 mil judeus que viviam nos países árabes do Oriente Médio, alguns deles descendentes do êxodo da Babilônia, foram expulsos pelos governos árabes e encontraram um novo lar, em sua maior parte em Israel. Nós temos, por exemplo, imigrantes judeus dessa época que chegaram no Brasil, que foram para a Europa, para os Estados Unidos, para todos os países do mundo, mas a maioria absoluta dessa massa de refugiados, que é bom lembrar, foi expulsa sem possibilidade de levar nenhum bem, sem receber nenhuma indenização por suas propriedades, encontrou refúgio em Israel, passou por alguns anos muito sofridos, mas se integrou na sociedade israelense. O Estado de Israel, como foi proposto na sua criação, representou um refúgio para essa diáspora judaica expulsa dos seus países de origem. E hoje nós não ouvimos falar de refugiados judeus em lugar nenhum. Assim como não deveríamos falar de refugiados palestinos, porque esses palestinos que tiveram que se estabelecer em outros países e justamente nos países árabes foram mantidos como miseráveis em campos de refugiados, poderiam ter sido absorvidos por essas sociedades, poderiam ter progredido, como aconteceu em outros países onde eles se estabeleceram. Eduardo Said, o famoso intelectual palestino da Universidade de Colômbia, era um representante dessa classe de refugiados que sim se recuperou e transformou a sua vida, mas apesar disso ainda se via como um refugiado palestino. Eu descobri durante um bombardeio de mísseis iraquianos a Tel Aviv que havia um bairro quase que só de refugiados judeus do Iraque. E eles diziam: poxa, mas a gente fugiu do Iraque e o Saddam Hussein veio nos buscar aqui? Porque os mísseis caíram exatamente no bairro. Exatamente. Eu queria passar ao assunto, eu queria promover um pouco, elevar um pouco a conversa para o Oriente Médio. Por quê? Temos aí à frente, para o novo governo que sairá dessas eleições em Israel, o plano do século prometido por Donald Trump para a paz entre israelenses e palestinos. Eu queria saber se você tem alguma dica do que contém e se, para negociá-lo, o interlocutor mais valioso seria o Benjamin Netanyahu ou Gantz, porque sabe que o Netanyahu é amigo do Trump e de Putin. O fato de haver uma excelente relação pessoal entre Netanyahu e Trump provavelmente não seria o elemento-chave numa negociação baseada no que ficou conhecido como o plano de paz que os Estados Unidos devem propor. Historicamente, os Estados Unidos nunca conseguiram impor a Israel nenhum tipo de negociação muito assertiva, e nós temos o histórico das negociações do plano de paz com o Egito, de Oslo. Sempre teve que haver um elemento de convencimento da liderança israelense de que isso era a melhor solução que os israelenses poderiam obter. E hoje Israel está numa situação extremamente cômoda. A administração do conflito é visto pela maioria dos israelenses como a melhor solução durante o período em que não há com quem negociar. Nós mencionamos antes que Mahmoud Abbas, que seria o interlocutor, não representa
a maior parte da população palestina e, portanto, qual é a vantagem que os israelenses poderiam ver em fazer um acordo com eles que eventualmente levasse a um abandono da maior parte das áreas controladas pelos israelenses na Cisjordânia. Então eu não vejo, além das enormes vantagens econômicas que os americanos estão ofereceriam para os palestinos, algum tipo de avanço no curto prazo ou no horizonte próximo. Eu queria fazer uma pergunta inevitável. Você já falou que as relações pessoais não influenciam as relações entre países. No caso do Brasil, nós temos também o presidente Bolsonaro, que se relaciona bem com Trump e bem com Benjamin Netanyahu. É de se esperar alguma mudança entre Israel e Brasil? Eu acho que não deve haver uma mudança significativa. Obviamente, o relacionamento pessoal do Bolsonaro com Benjamin Netanyahu, que é alguma coisa muito recente, trouxe a impressão de que tudo é um mar de rosas e que as relações vão muito bem. Isso realmente está acontecendo mais porque há uma relação do Trump, do grupo que o apoia, do seu entorno, de uma grande parte dos seus eleitores, com a ideia de Israel, com o seu componente bíblico e toda a mística envolvida nisso. As relações comerciais vão muito bem. Israel encontrou no Brasil um mercado muito promissor. E eu acho que a principal mudança que é muito favorável e que certamente agrada muito os israelenses é o posicionamento do Brasil nos organismos internacionais em relação a Israel. Então acabou aquele período de antagonismo do governo do PT, do Itamaraty hostil a Israel, condenando Israel permanentemente nos órgãos internacionais. Então agora há no mínimo uma posição bem mais equilibrada e a expectativa de um alinhamento do Brasil com posições menos radicais contra Israel, que nada mais é do que correto, considerando que Israel é desproporcionalmente condenado, analisado e atacado nos organismos internacionais. Nós temos tempo só para mais uma pergunta e curta. Então, eu queria saber de você uma indagação que eu faço mais por curiosidade. O que está acontecendo com Israel, que aconteceu também com a Espanha, Inglaterra? As eleições acabam empatadas. A Espanha vai para a nova eleição agora. E isso tem alguma explicação? Os eleitores estão divididos quase que assimetricamente? Em Israel, eu acho que isso é relativamente claro. As pesquisas de opinião pública mostram que a população, a maior parte da população, não confia nos partidos políticos, tem restrições severas em relação aos partidos políticos, mas, ao mesmo tempo, diz que vai votar no mesmo partido numa eleição que acontece 5 meses depois da eleição anterior. Então, acho que isso mostra algum tipo de dissonância cognitiva que é difícil de explicar, mas talvez que reflete uma acomodação àqueles que estão relativamente satisfeitos com o que está acontecendo. A economia em Israel vai muito bem, a segurança está relativamente em ordem, não há nenhuma ameaça imediata. Então, em princípio, por que mudar? São os indecisos. Na verdade, entre Bibi Netanyahu e um ex-comandante do Exército, não há muita diferença em termos de segurança. Em termos de segurança, não. Em termos de todos os outros aspectos, talvez as promessas tenham características diferentes. E isso é o que atrai uma parte ou outra do eleitorado. Nós certamente temos uma parcela importante da sociedade dividida entre aqueles que são mais à direita, nos moldes de governos europeus, dos Estados Unidos, do que nós temos hoje no Brasil, e aqueles que são, digamos, social-democratas liberais, que formam o centro e a esquerda, que colocou o partido do Benny Gantz na liderança dessas eleições. Nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença do professor Samuel Feldberg e a você pela companhia.
Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.